Agora sim, agora entramos ao vivo no Face, entramos. Ok, pronto. Bem-vindo, bem-vinda. Que bom que você está aqui hoje com a gente para a gente conversar de um assunto muito, muito importante e pouco falado, não é, Cibele? Pouco falado. Hoje eu estou aqui com a Cibele Marras, que é minha colega de profissão, psicóloga como eu, para a gente falar desse assunto que todos nós, em algum momento, vivenciamos. Às vezes a gente se prepara para isso, enfim, algumas situações, mas a maior parte delas, a vivência é única, é ali, naquele momento, quando ela está acontecendo. Então, é sobre esse tema que nós vamos falar hoje. E antes da gente introduzir, eu só quero te contar aquilo que eu sempre falo aqui na nossa live, que o nosso objetivo aqui com esta conversa é sempre te ajudar a desenvolver mais habilidades emocionais ou mais percepções a respeito de algum assunto, de algum aspecto aí da sua vida, e que isso faça de fato a diferença na sua vida. Então, trazer para você uma perspectiva diferente, algo que te acrescente. É por isso que toda semana, às sextas-feiras, eu estou aqui com um profissional de alguma área da saúde, enfim, da beleza ou do empreendedorismo, enfim, sempre com esse objetivo de levar aí para você, porque esta é, inclusive, a minha meta comigo mesma, né, de ajudar as pessoas a desenvolver mais habilidades emocionais para a gente lidar com os desafios, com os desequilíbrios da vida. E eu acho que a live é uma grande oportunidade de levar isso para mais pessoas, não somente com a minha perspectiva, mas sempre com a perspectiva de alguém que vem de um outro olhar e vem aqui para agregar e para contribuir para que a gente tenha, então, essa percepção ampliada e desenvolva ainda mais os nossos recursos. Então, bem-vindo, bem-vinda mais uma vez. E aí, eu quero pedir para a Cibele se apresentar, porque certamente um aspecto da nossa vida que é importantíssimo a gente desenvolver as nossas habilidades para lidar é justamente o luto. E a Cibele é especialista neste assunto. Ela fez mestrado neste assunto, ela trabalha com isso no consultório, já teve uma série de experiências aí, e ela vai contar aqui pra gente em situações em que tem uma perda, né, são desastres ambientais que a gente pode chamar? Não desastres. Só, desastres, enfim. E então ela tem uma experiência enorme, mas ao invés de eu falar, eu vou pedir, Cibele, por favor, quem é você na fila do pão? Conta pra gente. Enquanto você vai contando, eu vou só melhorar um pouquinho essa luz, que ela não tá tão boa aqui. Conta pra gente, quem é você? Eu sou Cibele Marras, eu fiz psicologia algum tempo atrás, a gente não conta quanto. Deixa pra lá. E desde a graduação, eu fui me interessando por esse tema. Para entender um pouquinho como as pessoas vivenciavam esse processo. Sim. Quando alguém importante da nossa vida falecia. Sim. E desde então eu venho estudando, né, e trabalhei em alguns lugares que também a gente vivencia muito isso. Eu trabalhei em um hospital, onde isso acontece todos os dias. E aí facilitando ali a aceitação das pessoas e a lidar com esse processo, que a gente sabe que é um processo delicado, muitas vezes quando a gente perde alguém que a gente ama. E depois culminou agora não, já faz um tempo, com o mestrado, que eu me enveredei muito mais pelo como o luto é tratado e cuidado no ambiente de trabalho. Porque a gente que interessante. A gente tenta deixar as nossas emoções né, do lado de fora do nosso ambiente de trabalho, mas como elas adentram ali sempre. E eu fico pensando, quero te ouvir, né? Porque tem dois lados, eu tô imaginando. Porque tem um lado de eu não vou levar as coisas pessoais para o meu ambiente de trabalho, e assim, meu ambiente de trabalho também não quer que eu leve, né? Porque afinal de contas é importante que eu seja produtiva ali dentro. Então, enfim, como é que você... Acho que a gente até poderia entrar um pouquinho, não sei se você pode contar um pouco com a gente o que exatamente que você pesquisou e o que você observou. Na verdade, eu quis um pouco olhar como as empresas tratavam o profissional enlutado. Tá. Né? E aí a gente vai percebendo que como muitas empresas têm um olhar mais cuidadoso, sim, mas não é uma política da empresa. Na verdade, são gestores
ali, que Tá. tem um olhar mais cuidadoso sim. e mais acolhedor para essa experiência e conseguem ali favorecer, talvez, um ou outro colaborador para isso. Só que isso também causa situações do colaborador de se sentir, muitas vezes, privilegiado, de não entender o que é o direito dele ou não, né? O que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, porque isso não está na lei. Na lei, o que tem na lei exatamente? Eu vou arrumar aqui a nossa imagem no Instagram. Na lei, nos direitos trabalhistas, a gente tem direito a 2 dias de férias em parentes de consanguinidade direta. Então, pais, mães, irmãos e filhos. Para esses 2 dias? 2 dias. Isso é a lei. Tá. Isso é a lei. Existem convenções sindicais em que a gente tem talvez um período estendido, mas basicamente é isso. Agora, como é que a gente volta ao trabalho depois da perda de um filho, por exemplo, em 2 dias? Como a gente volta a trabalhar depois que a gente tem uma perda traumática, até, por exemplo, do seu melhor amigo? Sim. Né? Porque pro melhor amigo, exato, isso que eu ia dizer, o melhor amigo não tá na lei. Exato. Um companheiro que talvez você não tenha. Então, assim, quanto tempo você pode usar? 2 dias? 2 dias não é também possível. E você depende ali de um gestor ou de alguém que ali é seu superior e que pode te dar, então tira férias. Mas tira férias e depois nas férias você também não tem direito. Então, fica uma questão muito delicada que não estão nas claras, né? E o enlutado muitas vezes fica ali nesse breu, né? Nesse espaço que ninguém sabe onde é. Também muitas pessoas, ou algumas tocam no assunto no sentido de ajudar, mas também muitas vezes falam coisas que para o enlutado não fazem tanto sentido. Sim. Ou então limpam a mesa do enlutado, tipo, não vamos deixar nenhum resquício do que ele tinha antes aqui, no sentido até de ajudar, mas muitas vezes trazem um tipo de violência para quando esse enlutado volta ali ao trabalho e de repente, o filho faleceu e não tá mais ali a foto com o filho. A gente achou que era melhor guardar, porque como é que essa pessoa ia voltar ao trabalho? É uma inflação, né, inclusive, né? Mas muitas pessoas fazem isso. Com a melhor intenção. Com a melhor intenção. Então, a gente pode pensar também quando as pressões familiares, por exemplo, para esvaziar o quarto de alguém que morreu. Sim. Né? Para se desfazer dos pertences, né? Sim. Quanto tempo é o saudável para isso? Não existe esse tempo. Né? Não existe esse tempo do que é saudável, do que não é. Né? Existe o tempo da pessoa. E muitas vezes outras pessoas usam um pouco da velocidade delas para fazer esse trabalho no intuito de facilitar, mas muitas vezes esse ainda não é o momento. E isso é muito interessante. Inclusive, Sibeli, uma pergunta que eu na lista de transmissão, isso já apareceu, enfim, em vários momentos, as pessoas me perguntam quanto tempo dura esta sensação de tristeza e saudade que eu sinto da pessoa, né? É uma dúvida interessante, porque, é claro, você está vivendo aquele sentimento, você está vivendo aquela emoção que em vários momentos podem ser desconfortáveis, porque tem vontade de chorar, não tem vontade de sair de casa, enfim, tem uma série de situações que podem acontecer que é individual para cada um. E quanto tempo isso vai durar, né? E é muito isso, né? Quanto tempo? Qual é o tempo de cada um? Isso. Eu acho que você já me deu a resposta, Carol. É isso, não tem um tempo exato. Existe o tempo de cada um, né? O que a gente, às vezes, como especialista no assunto, como um psicólogo, como às vezes um psiquiatra, um médico, ou alguém da área da saúde vai avaliar se esse luto está se encaminhando de um jeito dentro do que era esperado, dentro do que a gente estava imaginando que podia ser, é muito mais sobre a intensidade dos sintomas que a gente vai imaginar, porque quando a gente está enlutado, a gente perde alguém, alguns sintomas aparecem em diversas esferas da nossa vida, então é muito mais de como esses sintomas atrapalham ou não a nossa vida cotidiana, a nossa vida diária, do que necessariamente a gente falar assim, olha, em X tempo você tem que esquecer, em X tempo isso tem que parar.
Não, Sim. não existe Sim. isso. E legal, quais são os sintomas que, né, mais comuns que normalmente aparecem no processo de luto? Tá, eu vou falar um pouquinho sobre cada uma dessas esferas e alguns desses sintomas que aparecem com mais facilidade. Primeiro, a esfera somática, então, no nosso corpo. Então, a gente começa a ter dores de cabeça, dores de estômago, a gente começa a ter sintomas gastrointestinais, tanto de prisão de ventre como de diarreia, seja lá o que for. Sim. Questões de peso, então de uma alimentação, você se alimentar excessivamente ou você perder o apetite, sim, né? Sim. O sono, distúrbios de sono também são muito comuns, né? Ou você começa a ter insônia ou você dorme demais, sim. né? Então, essas são as queixas do âmbito do corpo, mas fisicamente que começa a aparecer. Outra coisa talvez interessante é que muitas vezes, dependendo se a gente está enlutado pela perda de uma pessoa que faleceu, às vezes a gente pode até se identificar um pouco com essa pessoa que faleceu, sentindo um pouco dos sintomas que ela sentia, se ela estava doente, por exemplo. Sim. Então isso também é comum acontecer. Então não achem que vocês estão, né, enlouquecendo, uma coisa, né? Isso também faz parte deste processo muitas vezes. E lembrando, a gente só precisa entender se isso está dentro de uma coisa esperada, se isso tem dificultado muito a sua vida cotidiana ou não. Você falou uma palavra que eu gosto muito, eu também, né, minha primeira especialização foi em psicologia hospitalar, então fiquei dentro do hospital um bom tempo, e lá a gente tinha exatamente isso, né? O que é esperado. A gente tira o termo normal e anormal, e Isso. o que é esperado e o que não é esperado. Por exemplo, mas não é normal que eu sinta o sintoma que ele, né, que, sei lá, estava com um problema, sei lá, um câncer no estômago e agora eu sinto muita dor de estômago. Não é normal. Ok, pode não ser normal, agora é esperado para o quadro, então, ok, como a gente faz com isso? Então, é uma palavra que é diferente, né? Do esperado. Isso. Do que de normalidade de anormalidade, Exato. que não é disso que a gente vai tratar. Exato. Que a gente não, vai porque você cuidar. está num processo ali que é isso, né? Ele tem as próprias características, então não adianta você falar, é o normal, o anormal comparado a quê? Então, na hora que você está num processo, é o que é esperado e o que não é esperado dentro daquele processo. Então, com sintomas físicos. Isso, cognitivos. Cognitivos que aí, dentro também do meu mestrado, eu percebi muita coisa, porque as pessoas foram nominando que no ambiente de trabalho também faltava. Porque vai aparecer muito, as questões cognitivas no ambiente de trabalho. Perda de memória, falta de concentração. E aí a gente também pode pensar um pouco nesse processo. O que é o processo de luto? É você também se voltar um pouco para você dar conta da dor que você está sentindo. Então, nada mais esperado, né, do que a gente imaginar que a falta de memória, a falta de concentração, a gente tem que estar ligado no mundo. E você está muito menos ligado no mundo e muito mais ligado nas suas emoções. Então, isso é muito presente no luto. Então, você esqueceu de você colocou as coisas, você perder compromissos. Exato, está ali na empresa, né? Alguém te fala alguma coisa na sequência, né? Aquilo você não registra, enfim. Você tem alguns acessos de branco no meio das reuniões, né? Você não conseguir bater as suas metas, porque você está mais lentificado no processo todo. Então, tudo isso é dentro do esperado, né? Do processo também cognitivo aí do que a gente vai lidando ao longo do tempo que o luto também vai se desenrolando na nossa vida. Sim. Na esfera espiritual, por exemplo, né? Tem mais essa face. Muitas vezes, ou a gente fica muito mais ligado em aspectos religiosos, ou de uma conexão com algo maior. Sim. Outras vezes, a gente sente raiva, né? A gente fala, por que Deus ou qualquer força superior que alguém acredite fez isso comigo, eu não merecia, ou porque fez com ele, ou fez com ela, era tão jovem, não merecia, não era a hora, ou tá vendo? Eu fiz aquilo no passado e agora eu tô pagando essa culpa, né? A gente é um país muito, né, que tem uma cultura católica, exato. E que normalmente tem muito isso, eu fiz alguma coisa lá atrás e agora eu tô pagando. Então, agora eu sou culpada porque eu fiz aquilo lá atrás e ficou
né? Então, isso também acontece, da gente ter talvez esse diálogo e essas brigas, Sim. né, um pouco também com a gente. Algumas questões da gente também se perguntar em mudança de valores também internos, né, da gente se perguntar o que vale mais a pena. Eu trabalho, sei lá, 18 horas por dia, mas aí eu tô distante da minha família. Quando a gente perde alguém que a gente gosta, se é alguém da família, a gente vai falar assim, por que eu tô trabalhando tanto? Né? Se não é para ficar perto das pessoas. Sim. Então você pode ter algumas mudanças de vida aí bastante significativas, porque seus valores, talvez, internos também mudem. Sim, e dependendo da forma, né, como essa morte acontece, dependendo da idade dessa pessoa, isso ainda gera maior impacto, né? Porque se é um filho, se é, né, um marido, se é alguém jovem e que não está esperando, que é uma morte inesperada, né? Isso. Porque uma morte que vem de um adoecimento prolongado, né? Agora, isso tem, de algum modo, uma preparação interna. Agora, se a gente não tem nada, né? Assim, de repente, de um dia para o outro, isso acontece. Então, a revisão dos valores, nestes casos, eu observo que ela fica ainda mais evidente. Pode ficar mais evidente. Mais evidente, porque daí, assim, o que é, né? Por que eu não tenho nenhuma pesquisa nesse sentido, é muito mais uma observação de consultório. Porque daí você se aproxima, inclusive, a morte de você. Isso. Porque quando tá lá, a pessoa é idosa, isso vai acontecer mesmo um dia. A pessoa estava doente, ela vem vindo de um processo. Ok. Agora, de um dia para o outro, uma criança, um jovem... Uma pessoa, né, um colega seu que isso, exato. Que tá ali no mesmo momento de vida, né? Exato. E aí você, né, impacta em você se lembrar que você morre, que você vai morrer, que você tem uma limitação. Isso também impacta nesse processo de luto, né? Porque impacta nos seus valores, impacta em como você vai viver a vida a partir daquela morte, enfim, daquela pessoa. Então, é interessante isso que você conta, né? Que também é uma outra questão, valores. Então, a gente, os sintomas físicos, os sintomas cognitivos, a espiritualidade, os valores... emocionais. Né? Vamos lá. Na nossa especialidade. Exatamente, né? Nossa praia. Bom, choro, raiva, culpa, tristeza. E tem um que às vezes as pessoas acham que não pode acontecer, mas algumas vezes eles acontecem. E tudo bem, que é o alívio. Né? Porque, por exemplo, se a gente vê alguém que a gente gosta sofrendo, a gente não quer ver aquela pessoa sofrendo, e muitas vezes a gente também se sente aliviada que aquele sofrimento acabou. Né? Tem outros impactos. A gente talvez cuidar de pessoas doentes, adoecidas, tem impacto na vida dos cuidadores. Sim. Então, tudo bem também se sentir um pouco aliviado que aquele sofrimento acabou. Né? Então, acho que é interessante a gente pensar e desmistificar algumas coisas neste processo de que a gente não pode sentir, ou que a nossa relação então com o morto, então agora era linda, maravilhosa e tá tudo bem. Não, talvez fosse uma pessoa que você tinha uma relação ruim e que impactou muito negativamente no seu cotidiano, aquela perda, e que agora talvez as coisas possam seguir um caminho diferente. Sim, né? Eu fico, quando você fala isso, né, eu até comparo com uma situação que é muito comum, e como eu atendo muitas mulheres, e é uma coisa muito comum da mulher sentir de vez em quando, a mulher que é mãe, tô cansada, tenho vontade de sumir, de desaparecer por uma semana. E assim, isso não é falta de amor, absolutamente. Agora, é um trabalho que cansa, um trabalho que desgasta. E com o enlutado é a mesma coisa. Então, é a gente se dar a permissão de sentir o sentimento, porque os sentimentos, as emoções, elas estão aqui para serem vividas. E assim, eu me sinto aliviada. Ok, eu me sinto aliviada. Por que eu não posso sentir isso? Da mesma forma, por que eu não posso, em alguns momentos, sentir raiva dessa situação ou me sentir cansada, esgotada e querer não viver aquela situação naquele momento? Tudo bem, é importante que a gente se dê essa permissão, né? Exato. É a permissão para sentir a tristeza, é a permissão para sentir o alívio, se dar a permissão, né? Porque às vezes a gente não quer. E eu acho que no mundo... né, vamos entrar um pouco mais nessa questão da emoção, mas eu acho que no mundo, esse velho em que a gente está,
também tanto demonstrando as coisas boas, maravilhosas, incríveis, porque vulnerabilidade, né, você coloca lá debaixo do tapete. Ainda bem que a gente tem a Brené Brown trazendo, né, a vulnerabilidade para cima da mesa de novo, falando, não, vamos falar de vulnerabilidade, que ela é importante. Não só vamos falar, vamos inclusive assumir que a gente tem. Agora, no mundo em que existe uma grande contramão disso, né, de trazer a vulnerabilidade à tona, que é o mundo do Facebook, da internet, da perfeição das coisas, né, e de da elaborar... exatamente. Exatamente. Então, como vivenciar o luto, né, num mundo como esse, sem ser fake, né, sem ser você de verdade, sentindo exatamente o que você está ali sentindo no momento e assumindo, não para os outros, né, mas talvez para você mesmo. Sim. Acho que até... a gente até conversou um pouco isso antes. Até um pouco o Facebook, até muitas vezes, ele também... Claro que não é tão lindo as pessoas colocarem e tal, mas também elas colocam um pouco das suas dores ali, né? Assim, hoje em dia, você tem páginas memoriais ali no Facebook, sim. Que são transformadas ali quando as pessoas falecem. Você tem a possibilidade de deixar alguém como herdeiro da sua página para deixar isso ali, como se as pessoas fizessem esse trabalho de conversar com o morto ali no Facebook, né? Então, assim, você conversa ali, como a gente antes fazia, olhando uma carta, ouvindo uma música. Hoje em dia também tem uma outra ferramenta, um outro instrumento, que hoje em dia tem os memoriais, e como as páginas, pessoas, né? Como é que as pessoas lidam com isso, Sibeli? Como é que é? Né? Assim, as pessoas que estão ali em volta, alguém ficou de herdeiro na página, como é que isso é vivenciado? Né? Eles te relatam? Como é que as pessoas vivem? Eu acho que muito daquilo, quem não consegue lidar com aquilo, não vai. Então, assim, chegar as pessoas mais próximas... A minha pergunta tem a ver com isso, exatamente. Acho que elas não acessam. Sim. Né? Mas elas normalmente fogem um pouco desse coisa. Mas, normalmente, quem acessa tem a curiosidade ou tem a vontade de deixar ali um recado, né? E as páginas ficam por ali e as pessoas vão conversando, como se estivessem contando para o falecido o que está acontecendo na vida. E, como seria bom se você estivesse aqui, tive uma lembrança sua. E aí você vai podendo também expressar essa outra coisa, né? Os sentimentos não tão lindos assim para nossa sociedade, porque hoje em dia a gente quer só prazer, sucesso, tudo de bom, tudo lindo, maravilhoso, mas ali também está sendo agora um lugar que você pode expressar outros sentimentos ali e tudo bem. Mas fica nessa coisa talvez um pouco mais midiática também, né? De você expor um pouco mais as coisas, de você... Mas também tem talvez um pouco das funções dos outros rituais também dentro do luto, que é a expressão dos sentimentos, que é você poder ser reconhecido na sua dor, entender quem é o viúvo, quem é o enlutado por aquela pessoa, e faz parte ali do processo de reconhecer que a morte existe, e eu acho que isso é importante também a gente colocar, porque a gente tenta sempre escondê-la e deixar ela em outro lugar. Exato, não, e ela existe, ela tá ali, ela é real, ela existe, enfim, talvez até mesmo nesse mundo em que a gente vive hoje, né? Que as coisas são tão... Porque antigamente, uma pessoa morria, ela era velada em casa, era um dia, né? Assim, tinha todo um ritual. E hoje, os velórios são cada vez mais curtos, mais rápidos, né? E talvez até com uma importância diferente da importância que se tinha anteriormente. De novo, né? Eu não sou uma especialista em luto. Eu tô falando de um ponto de vista, de uma observação que eu faço até do senso comum um pouco, né? Como é que você observa isso? Se eles perderam a importância nesse sentido da razão de existir. Eu acho que eles ainda fazem parte desse processo de expressão da dor, de reconhecimento da comunidade, que você está enlutado. Eu acho que eles ainda têm um pouco essa função. Eu só acho que hoje em dia a gente tem feito eles com uma rapidez muito grande. Isso. Que eu acho que, né, que faz parte um pouco da sociedade que a gente vive hoje, de que tudo precisa ser muito rápido e que muito facilmente você passa por cima do que acabou de acontecer e tá tudo bem. Né? Então me dá a sensação de que é isso, ficar
3 dias num velório, curtindo a dor de perder alguém, as pessoas acham que é loucura, né, praticamente, né? Então tem algumas... Às vezes a gente tem algumas notícias aí no Facebook de casos de mães que ficaram com os bebês, que os bebês faleceram e as mães ficaram com os bebês dias antes de levar para algum lugar e tal. E isso faz parte, às vezes, de algum processo, né? De algum processo que a gente não entende, porque a gente não tá lá, a gente não conhece essa mãe, a gente não conhece essa criança, não sabe como era essa relação, o que essa criança significava, mas que talvez tenha algum sentido para aquela mãe. Sim. Senão ela não teria feito daquele jeito. Exatamente, né? A gente olha, às vezes, de um lugar de julgamento, porque, obviamente, nada na vida a gente olha sem julgamento. Né? O tempo inteiro a gente... É como, né? Eu não quero que, sei lá, o meu cabelo cresça. Não dá para o meu cabelo não crescer, também não dá para eu não julgar, porque a gente cresce assim, né? Então a gente julga. Agora, a questão é o que eu faço com o julgamento, né? Porque, ok, nossa, aquela mãe ficou tantos dias, mas o que será que fez aquela mãe? Deixa eu entender o universo dela, porque se eu parto simplesmente do meu... Nossa, eu não, faria uma... Tá bom, mas esse é o meu universo, essa é a minha realidade, não é a realidade dela. Né? E eu acho que no processo de luto, esse respeito a como a pessoa vivencia é importantíssimo, né? Porque você mesma já mencionou isso aqui na nossa conversa, não é o meu ritmo, é o seu ritmo, é um respeito ao ritmo do outro. É claro que a gente, e eu quero voltar de novo ali para as questões emocionais, porque é claro que a gente precisa compreender assim, até que ponto está tudo dentro do esperado e quando deixou de estar dentro do esperado e precisa buscar uma ajuda profissional, enfim. Então, é importante que a gente saiba, um pouco, apesar de ser muito tênue e muito sutil, mas a gente estruturar um pouco essa situação, né, do que é esperado, o que não é esperado, enfim, em que momento que realmente é importante que eu vá buscar alguém de fora. Então, ter essa compreensão é importante. Isso. Deixa eu só falar, a gente já vai para lá, mas que tem uma outra esfera que a gente começou a falar um pouquinho do social também. Tá. E aí, o que é no social que a gente espera do enlutado? E no social é isso, que muitas vezes ou ele fica muito recolhido, ou ele não fica recolhido, sim, porque ele não vai dar conta da dor e ele quer muitas pessoas, ele pode ficar mais irritado, mais agressivo, ou mais tímido, mais introspectivo. Sim. Então, isso também, a gente vai ver a mudança do comportamento social dessa pessoa, tá? Então, para vocês terem uma ideia de que isso é importante. Quando que a gente imagina que, puxa, acho que não tá legal, né? Quando isso vai prejudicando a sua vida normal, do dia a dia. Então, assim, puxa, eu preciso voltar ao trabalho. Eu não consigo voltar ao trabalho, tô lá há um mês sem ir pro trabalho e não consigo, porque eu só choro, porque eu só choro. Aí talvez seja o momento de você procurar alguma ajuda. Pelo menos para se avaliar. Isso não quer dizer que necessariamente você tá numa complicação ou não. Então, assim, você não consegue retomar um pouco das suas atividades cotidianas, mesmo que seja, tá bom, aí você vai lá, conversa com seu chefe e fala assim, olha, eu consigo fazer isso, eu consigo talvez trabalhar meio período, mas eu preciso talvez ficar mais meio período recolhida. Então, talvez existe essa possibilidade ou não, nem todas as empresas, nem todos, exato, né? E aí a gente entra em outras questões, porque a gente sabe também que é isso, não dá pra... Como empresa também, você não consegue abrir mão e ser super acolhedor com uma pessoa, porque você tem outros 1000 funcionários e se você abre para um, você também vai ter que abrir para o outro. Então, é isso. E aí a gente vai pensando que, assim, em alguns momentos a gente se volta muito para a dor da perda. Então, a gente tem as lembranças, a gente tem as ruminações, a gente tem os sonhos. Os sonhos também são formas da gente vivenciar um pouco do luto, porque é trazer um pouco dessa pessoa que morreu para perto da gente, né? Ou sentir a presença, aquela coisa de ouvir a voz, e aí as pessoas falam assim, meu Deus, eu tô enlouquecendo, porque como é que eu fico escutando a voz dele me chamando? Não, isso tudo faz parte ali do processo. Agora, se você escuta isso 24 horas por dia, todos os dias da sua semana, aí é bom a gente começar, pelo menos, entender a serviço do que tá isso aí. Exato. E aí, assim, né, só para fazer uma conexão do social com o emocional,
que também é importante, porque às vezes a própria pessoa não está tendo a percepção do quanto está impactando a vida dela. Então, assim, se por um lado é importante eu respeitar o tempo do outro, a forma que o outro vivencia o luto, que talvez seja diferente da minha. Por outro lado, esse olhar para o outro é importante, porque pode ser que esse outro esteja ali com a vida sendo comprometida e não esteja percebendo essa situação. Né? Então, tem são os dois lados da coisa, de respeito e ao mesmo tempo de olhar. E de preocupação, talvez, né? De poder mostrar para o outro, olha, eu tô percebendo algumas coisas, você precisa de alguma coisa, eu tô aqui para, né? Sim, olha, ouvir 24 horas, né? Ouvir o dia inteiro a voz de uma outra pessoa, talvez tenha alguma coisa estranha aí, talvez tenha alguma coisa diferente. Você trabalhava 10 horas por dia, você trabalhar 18 agora, tem alguma coisa exato. Que não tá equilibrada. Exato, né? A quantidade de peso que você ganhou ou que você perdeu. Às vezes a pessoa está tão envolvida naquele processo que ela não tem a percepção do que está acontecendo com ela. Né? Então, esse olhar de fora, de um lado respeitoso, aliás, respeitoso sempre, né? Mas de um lado assim, de considerar o tempo do outro, mas de outro também de ter uma avaliação. Poxa, mas será que isso é esperado para aquela pessoa? Né? Esses dois pontos são importantes. E às vezes é difícil, porque talvez o enlutado não se sinta respeitado ali, né? Mas eu acho que é isso. Acho que é mostrar, talvez, do máximo que a gente conseguir, um lado empático e falar, olha, gostaríamos de fazer alguma coisa para poder te ajudar. A gente pode te ajudar de algum jeito, talvez até deixar que o enlutado possa te dizer como ele pode ser ajudado, ou como ele gostaria, ou aonde ele sente que ele precisa de ajuda. Exato, né? Perfeito. E aí, assim, Sibeli, se você puder, só a gente, porque daí a gente falou de todas as esferas, quando foi na emocional, eu acabei fazendo se a gente puder fechar o do emocional, porque daí a gente tem comentários aqui, eu queria abrir também pra gente conversar aqui com as pessoas que estão escrevendo pra gente. Então, assim, na esfera emocional, a gente falou do alívio, a gente falou, não sei se da culpa, do choro, da raiva, do choro, da tristeza, porque são várias. Isso. Né? Quais são as emoções mais comuns que você observa? Né? Enfim, eu ia já dizer aqui quais são as que eu observo, porque eu quero depois te complementar se você não disser, mas diga você o que você observa. Eu acho que são essas, basicamente, assim. Acho que uma delas, acho que as pessoas ficarem voltadas mais para si, um pouco de introspecção, acho que isso também é bastante significativo. Da coisa do choro, da tristeza, da lamúria, das ruminações, como a gente chama aqui, né? No nosso campo da psicologia, da gente ficar lembrando, tudo remete ao morto, né? A pessoa que faleceu, a gente fica aí trazendo todas essas lembranças à tona. Alívio, culpa, que mais? A culpa, eu queria fazer só da culpa. Tá. Então que é muito comum, né? Assim, é bastante comum. Eu deveria ter feito mais por ele, por ela. É uma fala muito, muito comum no enlutado, né? Uma sensação assim de eu errei, né? E às vezes um desafio para ir para um outro lugar, né? Assim, para sair exatamente daquela percepção. E fica ali envolvido, né? Envolvido e com se a gente tem ali a tristeza, outras questões, né? Como é um desafio, às vezes, eu observo para a pessoa. Às vezes eu chego, né, em alguns casos, eu estou me lembrando aqui de alguns casos especificamente, mais complexo sair da culpa do que da tristeza. Né? A culpa parece que tem um peso, né, ainda maior do que a tristeza. Eu acho que isso tem a ver, na verdade. Esse sentimento de culpa tão forte tem a ver com a nossa sensação muito... me fugiu a palavra. Mas essa sensação de que a gente tem um controle sobre a situação. Exato. Então, é uma sensação imaginária. Total. Não sei se é essa palavra que me fugiu, mas assim... É uma ilusão. Isso, é uma sensação ilusória de que a gente poderia ter feito alguma coisa. E se a gente estivesse ali naquele momento, se a gente tivesse feito mais alguma coisa, se tivesse levado antes para o hospital, se tivesse feito tal procedimento, se não tivesse saído... se não tivesse forçado aí, seja lá o que for, a gente... essa sensação de que a gente
tenha um Um controle. controle. Né? Que ela Sobre alguma coisa e que é muito ilusória. Mas é a tentativa da gente de achar um culpado, de achar alguém que poderia ter feito alguma coisa que não fez, de achar. E eu acho que isso também traz um pouco de a gente pensar que talvez isso também leve e motive a gente a achar um sentido para a vida. Sim, sim. Porque eu acho que isso faz muito parte do processo de luto. Sim. A gente dá um sentido para nossa vida, mesmo que aquela pessoa não esteja mais presente, viva ali entre a gente. Então, eu acho que isso faz com que a nossa vida tenha que se redesenhar e Exato. que você recoloque essa pessoa de um jeito diferente na sua vida. E acho que esse é o processo, né? É de você redesenhar, é de você agora, né, sentir as emoções, e as emoções, eu costumo dizer sempre isso, elas são muito bem-vindas, elas são humanas, nós sentimos que somos humanos, então é uma condição nossa, e que bom que elas existem. Então, não é negá-las, colocá-las debaixo da mesa, senti-las, e a partir delas, o que é que eu posso aprender, né? Eu posso aprender, por exemplo, que o controle é uma ilusão, então como é que eu vou lidar com isso daqui para frente? Eu posso lidar com, poxa, sempre tem de fato uma possibilidade de perda, então como é que eu posso usufruir melhor da minha vida e desfrutar dos momentos que eu vivo? Então ela traz junto uma possibilidade de transformação. Sim. Né? E por isso é tão importante, né? É um processo para algo diferente que pode estar em você a partir dali. Mas isso leva um tempo. Exato. Né? E é diferente para as pessoas. Exato. Então, em lutados muito recentes, eles não conseguem entender que daqui em algum dia eles vão dar um sentido para tudo isso. Assim, eles me olham com uma cara de falando assim, você tá louca, não vou conseguir fazer isso ser minimamente transformador em algo positivo para mim em algum momento da minha vida. Né? Porque a dor é tão grande que naquele momento de fato não dá. Né? É como se ela fosse durar para sempre, né? Assim, ela não vai durar para sempre, mas naquele momento ela é muito intensa. O luto dura para sempre, né? E a gente revisita ele de diferentes formas ao longo da nossa vida. Uma criança que perdeu uma mãe pequena, por exemplo, ela vai se lembrar dessa mãe em inúmeros momentos, de momentos importantes do seu desenvolvimento, da sua vida. Por exemplo, quando for se casar, quando for ter filhos, quando for constituir família, quando conseguir o primeiro emprego, quando estiver lá na velhice e se lembrar de um pouco de como a mãe fazia as coisas, né? Você vai revisitar o luto para sempre, né? Ele vai estar sempre ali com você, né? Talvez a dor daquele tamanho, ela não vai provavelmente ser igual a vida inteira. Isso. Né? Ela vai sendo transformada. E acho que não tem nem mais nem menos, né? Não sei se ela fica diferente, né? Não é se ela é menor ou maior, né? Porque acho que tem momentos em que ela até volta a ficar maior. Por exemplo, uma criança que perde uma mãe, por exemplo, talvez na maternidade ela fique lembrando, meu Deus, eu não tenho a minha mãe, eu quero tanto a minha mãe, e talvez isso tenha um aporte maior do que talvez ela sentiu quando, de fato, na infância, ela perdeu essa mãe, por exemplo. Sim. É interessante isso que você disse, mas assim, né? O luto, ele é na perda, mas ele é revisitado. Ele é revisitado, né, assim, principalmente se for uma experiência que alguém teve na infância, isso vai ser, né, a gente em psicologia diz reeditado, né, ou revivido algumas vezes, né, e sob uma outra ótica, sob uma outra perspectiva. Isso vai acontecer ao longo da vida, e tá ok, faz parte também, isso é esperado que aconteça. Né? Quero ler agora o relato aqui da Rô, que escreveu pra gente, dizendo o seguinte: perdi minha única filha de 23 anos. Eu tinha 17 anos quando ela nasceu. Passei mais tempo sendo mãe. Esse mês completou 10 anos. A dor é incomparável. Posso dizer que para mim foi uma decisão diária de prosseguir. E se estou viva, crer que Deus ainda tem um propósito para mim, reaprender a viver sem ser mãe. Não é fácil, nem simples, mas necessário.
Meu marido teve e tem ainda muitas dificuldades com a perda. Teve revoltas que estava prejudicando os demais relacionamentos e outras áreas da vida. Um questionamento que não levava a lugar nenhum, em vez de trabalhar a dor. Pois é, cada um vive realmente de um jeito único, né? E às vezes, quando a gente está ali, né, naquela parceria, eu aqui lutando para, e eu, sobre o meu olhar, eu acredito que o outro não está lutando como eu, né? A gente fica ali também numa posição de julgamento, também com mais sentimentos ainda envolvendo essa situação. E é muito importante que a gente saiba, né? Ninguém vai ver como você viu, como eu vi, como a Sibeli viu o luto. Né? E isso é muito... sinto muito pela perda da sua filha. E eu acho que, infelizmente, isso é muito comum entre os casais, né? De que cada um vive do seu jeito a sua dor e muitas vezes o outro não consegue compreender porque que não tá vivendo do mesmo jeito. É como se o outro não sente do mesmo jeito. Não sente mesmo do mesmo jeito. Mas isso não quer dizer que ele não tá sentindo. E que aquilo não é importante, que aquilo não é uma grande dor para ele também. Então eu acho que também é uma construção diária de uma outra parceria, né? De você conseguir... E é mais difícil quando você tá enlutado, porque você também tem que olhar o luto do outro, né? Você já quase não tem força para lidar com você. E você tá ali tentando também que ajudar o outro, ou tentar olhar, mas que jeito é esse, né? Ele vem e fica brigando comigo ao invés de me acolher, quando eu quero ser acolhida. Quando eu choro, ele briga e fala assim, não, vamos embora, vamos para outra. Então, e acho que é uma construção diária de respeito mútuo, né, Carol? De você entender e de tentar se colocar um pouco no lugar do outro, de entender que, assim, o que o outro está passando, né? De tentar construir momentos de conversa, de diálogo, né? Nem sempre é fácil. E a gente tem também uma construção muito social do luto, né? Em que nós, mulheres, muitas vezes, a gente é permitido chorar, a gente é permitido sofrer, a gente tem essa possibilidade do lado emocional fluir de uma forma mais tranquila, é fácil pra gente. Para os homens, não. Eles vão muito mais para o lado prático, de resolver as questões burocráticas, de achar os culpados, né? Ou de ficarem mais agressivos. Porque existe uma construção social também que a gente faz parte, porque a gente está dentro de uma sociedade. Exato, né? exato. E a gente responde muitas vezes a partir também desses estereótipos aí que vão sendo construídos pra gente. Exato, né? De como é esperado, e é muito interessante isso, né? De o que é esperado, o que pode para o homem, o que pode para a mulher. Isso né? É assim, você tolher o sentimento, mas culturalmente isso acontece. Exato. E culturalmente isso acontece, e a gente ter essa percepção também é importante. Peraí, existe uma cultura que me diz isso. Ok, mas e eu? O que eu estou sentindo? Se a gente pensar, por exemplo, eu tenho visto agora um movimento maior de grupos de acolhimento para pais enlutados. Para mães enlutadas eu vejo há muito tempo. Né? Para pais enlutados eu tenho visto agora começarem movimentos dos homens fazerem esse caminho, de também pedirem ajuda e poderem ser acolhidos nas dores. Sim. Né? E da sociedade também reconhecer que eles têm a sua dor, né? Porque não é só eles não pedirem ajuda. A gente também muitas vezes não reconhecem que eles precisam de alguma coisa e do jeito deles, né? Porque é isso, não é do mesmo jeito, provavelmente não vai ser um grupo de acolhimento que é para mães enlutadas do mesmo jeito que vai ser para os pais enlutados. Exato. A vivência é muito diferente. Talvez tenha que ter uma cerveja, um amendoim, né? Para mães enlutadas, não, vai ter que ter uma caixinha de lenço, provavelmente. Entende? E talvez para os homens também precise da caixinha de lenço. E tudo bem. Tudo bem, exato. Muito, né? Porque é isso, é como se os homens não pudessem chorar. Sim, eles podem. Sim, eles Mas podem. Também eles podem, ao mesmo tempo, comer amendoim, né? Exato. E também estão sentindo, né? Exato.
são percepções diferentes, somente isso. Para a gente finalizar, Sibeli, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente das suas experiências com desastre, quando tem uma questão coletiva, enfim. Conta para a gente como é que se trabalha daí, como é que, né, dessa experiência que você teve, como é que é vivenciado, às vezes, eu não sei quais foram as experiências, mas se é num vilarejo, numa cidade, num lugar, enfim, como é que... Então, o trabalho com grandes desastres, ou nem sei se precisa ser grandes desastres, ou impactos grandes, assim, normalmente eles vão se desenhando frente à especificidade de cada uma dessas situações. Né? Não dá para a gente falar que temos um modelo específico, tiramos o nosso protocolo, a gente tem algumas diretrizes aí que vão levar a gente, mas eles vão se desenhar muito a partir também da gente conhecer as realidades daquele local, né, ou daquela população, daquela sociedade que viveu aquilo, para a gente poder traçar algumas estratégias e fazer alguns encaminhamentos. Isso também pode mudar ao longo do tempo. Sim, sim. Né? De que, eventualmente, você está percebendo uma necessidade, tem vários momentos de trabalho. Então, tem um momento de resposta imediata, que é diferente do que você vai fazer um mês depois de que aconteceu algum acidente. Sim. Então, na resposta imediata, ajudar essas pessoas a retomar o controle da situação, a entender o que aconteceu, a elas funcionarem minimamente como elas estavam funcionando antes do acidente, né? Antes dessa perda traumática e violenta. Sim. Porque normalmente é isso que acontece. Essa é a especificidade do trabalho em emergência. São perdas, normalmente, são perdas coletivas, né? Que impactam um certo número de pessoas e de uma forma muito traumática e violenta. Então, essa é a especificidade do trabalho, que você vai cuidar de pessoas que tragicamente perderam pessoas queridas. Sim. E de uma forma muito violenta. Então, muitas vezes vão ter questões muito específicas deste tipo de luto. Entendi. E aí você faz um atendimento emergencial mesmo, de ir para, né, aconteceu e de estar ali. O trabalho de emergência, ele pode ser tanto no momento do acidente, ou posterior, né? Então, ele pode se desenhar de várias formas. Então, existe o trabalho emergencial na hora ou poucas horas e depois de alguns dias que isso aconteceu, em semanas seguintes e até um trabalho de longo prazo, né? Onde pessoas desenvolvem trabalhos de acompanhar, por exemplo, comunidades que perderam, sei lá, uma equipe de pessoas da cidade foi fazer uma viagem e aí foi um acidente de ônibus, seja lá o que for. Você pode fazer um trabalho de acompanhamento dessas pessoas também a longo prazo. Sim, né? Sim. Então, depende do que é necessário, qual vai ser a sua especificidade e vai ser um trabalho diferente. Se você fizer no momento do acidente, é um olhar que você vai ter. Se você fizer a longo prazo, vai ser uma outra realidade que você vai ter que... Vai ser uma outra necessidade que essa comunidade vai ter. Sim. Então, aí depende muito mais do momento do acidente, do impacto que isso teve, do que necessariamente o acidente em si. Sim. E aí, assim, quando procurar ajuda, né? Daí agora a gente realmente... Eu falei que a gente ia passar do tempo, porque a gente começa a conversar e tem tanto assunto, que é o seguinte, né? Quando uma pessoa realmente deve procurar... Né, até qual é a sua maior demanda, né? Quando as pessoas te procuram normalmente, quando, né, a pessoa que tá ali, né? Porque a gente já falou, se tá atrapalhando a vida, é momento de procurar ajuda. Agora a gente sabe que também tem outras questões como, nossa, a criança, o que eu faço com a criança, né? O avô morreu, ela era super apegada, o que eu faço? Então, assim, não tá movimentando nada ainda na minha vida, mas eu tô com medo do que vai acontecer. Então, esse é um caminho para ir buscar uma ajuda também, a família buscar uma ajuda. Como que a família comunica, por exemplo, para a criança? Acho que pode ser um momento de procurar ajuda. Isso não quer dizer, mas isso vai ser uma ajuda, provavelmente uma ajuda muito pontual, a menos que a gente perceba que tem muitos fatores que a gente imagina que possam ser complicadores aí para o processo de luto. Uma relação difícil, uma morte violenta, alguns fatores podem
fazer saltar aos olhos uma luzinha vermelha de falar assim, nossa, ou amarela, de tipo, vamos ter um pouco mais de atenção sobre esse ou aquele caso. Mas é muito quando uma mudança de comportamento muito mais significativa. Né? Então, assim, o que a gente espera do movimento do luto é que é isso, que a gente vá para a perda, mas que às vezes a gente também consiga se divertir, que às vezes a gente também consiga ter prazer, a gente consiga sorrir com as lembranças e não só chorar. Então a gente precisa fazer um pouco desse movimento, e não quer dizer que sempre para a perda ou sempre para a vida, mas que ele aconteça de algum jeito, que exista um movimento, que você não fique parado num lugar. O parado num lugar é complicado, tanto que seja na perda, quanto a não olhar para a perda. Também é complicado. Sim. Interessante isso, né? O movimento, né? O caminho ali, o caminho do meio, o caminho do equilíbrio, o caminho que vai para as duas, porque é isso, né? Não quer dizer que tenha que ser um equilíbrio, é um movimento linear. Né? De vai para cá, vai para lá, vai para cá, vai para lá. Não, né? Mas que você fica aqui um pouco, aí de repente tem alguma coisa que te leva a pensar, nossa, agora a minha vida tá um pouquinho melhor por conta disso, olha o que eu aprendi com a dor da perda, e aí de repente você fala assim, ai, mas dói tanto e eu não queria, é isso, né? Isso a gente conseguir fazer, que é um pouco da vida, né? É a gente sentir que ela tem os seus altos e baixos, exatamente, que ela tem que no momento a gente tá melhor e que no outro momento não tá. Né? Agora, se a gente ficar congelado em algum desses extremos, é muito ruim. Sim. Ok, Sibeli, muitíssimo obrigada. Muito obrigada. Você quer finalizar, deixar mais alguma coisa, talvez a gente não tenha passado por algum aspecto que seja importante? Não, eu acho que assim, o luto tem todas as suas especificidades, crianças sentem o luto, que a gente sempre, os pais sempre veem, ele sente, não sente, as crianças sentem, mas elas sentem do jeitinho delas, porque cognitivamente elas ainda não estão preparadas para entender como novos adultos, mas elas sentem. E que a gente precisa aprender, eu acho que a falar sobre a morte, acho que é a melhor forma da gente se preparar para as perdas que virão. Né? A gente poder falar sobre essas perdas que vão acontecer ao longo da vida, acho que é o melhor jeito da gente se preparar para toda a dor que a gente vai sentir quando elas de fato acontecerem. Então, poder falar abertamente sobre o assunto, inclusive depois que uma perda aconteceu, então conversar com as crianças, conversar com seu parceiro, conversar com amigos, com colegas, com pessoas que vão ali validar a sua dor, é importante. É importante, né? Porque quando a gente fala, a gente se escuta, a gente transforma na possibilidade, naquele diálogo, a gente tem uma possibilidade de transformação. Então é importante falar sobre o assunto. Não é assim, morte é um tabu, né? Luto é um tabu. Não precisa ser. Esse assunto, ele pode fazer parte, como tantos outros assuntos que a gente tem aí no nosso dia a dia, porque certamente isso nos fortalece e nos prepara para essa situação que inevitavelmente em algum momento da vida nós vamos vivenciar, né? Sibeli, mais uma vez, gratidão por ter vindo aqui. Muito obrigada mesmo. Obrigada a você que esteve aqui. Obrigada a Rô, que compartilhou aqui com a gente a sua experiência. Todo mundo que passou aqui no Facebook, no Instagram. E nós vamos ficando por aqui, deixando um beijo muito grande, um excelente fim de semana para você. Se você tiver qualquer dúvida, qualquer questão, pode escrever aqui que a gente responde mesmo que seja depois, tá bom? Então, muito obrigada. Tchau, Tchau, gente.